conheça Daniel, um homem de 45 anos, cuja vida deu uma guinada dramática após um quase fatal acidente de carro. Naquele instante de caos, foi transportado para um reino onde a realidade e o pós-vida se chocam, borrando as linhas entre existência e eternidade. Enquanto navegava pelo véu da morte, Daniel se viu numa jornada extraordinária que revelou verdades profundas sobre a salvação da humanidade. Verdades tão fortes que passaram por ele como uma onda cósmica. Este encontro divino equipou-o com uma conscientização que poderia remodelar não apenas a sua própria vida, mas o próprio destino da humanidade. Você já se perguntou o que existe além do limiar da vida? Junte-se a nós conforme mergulhamos na experiência de quase morte de Daniel, uma jornada que desbloqueou segredos de salvação que ninguém esperava. Prepare-se para revelações que podem desafiar a própria estrutura de seu entendimento sobre salvação e vida em si. Mas a verdadeira questão permanece. Essas percepções divinas poderiam alterar não apenas o destino de Daniel, mas o futuro de toda a sua humanidade? No momento em que senti o impacto, o tempo pareceu congelar. O mundo à minha volta transformou-se numa sequência em câmera lenta, onde cada som e movimento se estendia até o infinito. Metais se amassaram, o vidro estilhaçou e meu coração acelerou, impulsionando o pânico em minhas veias. Porém, em meio ao caos, algo extraordinário aconteceu. À medida que o mundo fora do meu carro desmoronando se esvaecia, uma sensação avassaladora lavava sobre mim. Uma calma serena que envolvia todo o meu ser. De repente, me vi flutuando acima do meu corpo, suspenso num domínio estranho e desconhecido. Eu podia ver os destroços abaixo de mim, meu corpo inerte e machucado. Eu estava preso num espaço liminar entre vida e morte. Um arrepio de medo agarrou meu coração por um instante, mas rapidamente se dissolveu em uma tranquilidade expansiva. Eu pensei, é assim que a rendição deve ser? O tempo não mais existia naqueles momentos. Flutuava sem esforço, olhando para a cena do acidente como se estivesse assistindo a um filme desenrolar-se. Paradoxalmente, eu era o observador e parte de tudo. Meus sentidos estavam aguçados, e minha consciência expandiu-se além dos limites do meu eu físico. Neste estado bizarro, a clareza cortava a neblina da confusão. Eu não estava mais atado às preocupações ou limitações terrestres. Em vez disso, experimentei uma conexão com tudo, como se o universo tivesse aberto seus braços para me acolher. O que você sentiria em seus momentos finais? Eu não pude deixar de me perguntar como outros teriam experimentado a morte. Para mim, não foi medo, mas sim um profundo sentimento de amor e aceitação. Era como se eu estivesse sendo convidado a soltar, encorajando-me a liberar a ansiedade e o arrependimento que uma vez assolaram minha existência. Eu tive um entendimento intuitivo de que não era o fim físico se aproximando, mas sim uma transformação, um degrau para algo muito maior. Enquanto minha consciência pairava neste reino surreal, percebi a beleza da impermanência da vida. Memórias inundaram minha mente. Momentos de riso, lágrimas, sofrimento e alegria. Mas, ao invés de me fixar nas perdas, comecei a ver cada experiência como fios preciosos tecidos na fábrica do meu ser. Era difícil articular esse amor expansivo, mas senti que estava me engolindo, permitindo-me transcender os confins do meu sofrimento terrestre. Nessa suspensão entre dois mundos, eu lutava com uma pergunta que soava mais alta do que qualquer sirene. Qual era o propósito da minha jornada? Por que este momento havia chegado para mim? Uma paz indescritível sussurrava respostas que eu não conseguia entender completamente, mas me senti atraído para desvendar seus significados. A experiência tornou-se um ponto de virada poderoso, uma interseção crucial que prometia revelações que eu ainda não entendia. Cada segundo se esticava infinitamente,
e meu coração transbordava de esperança enquanto sentia o conhecimento profundo, esperando logo além do horizonte da minha consciência, me chamando para mais perto de uma verdade que poderia redefinir tudo. E então, em um súbito e deslumbrante momento, fui completamente envolvido por uma luz brilhante e cintilante. Parecia que a própria essência do amor e da paz tinha descido sobre mim, transportando-me para um reino sereno que desafiava a minha compreensão anterior da existência. As cores à minha volta eram vívidas, mas suaves, dançando em ondas que pareciam respirar vida. Nunca had sentido tal tranquilidade profunda, como se o peso das minhas lutas terrestres tivesse desaparecido, deixando apenas uma luz esmagadora e nutridora. Enquanto meus sentidos se ajustavam a essa atmosfera divina, percebi seres etéreos de luz à minha volta. Cada figura irradiava calor e uma energia indescritível passava por mim. Eu era preenchido por um sentimento de segurança abrangente. Na presença deles, eu me sentia como uma criança amada, acolhido por um amor incondicional. Não eram necessárias palavras. A luz deles falava diretamente à minha alma, uma comunicação telepática que transcendia a linguagem. Cada pensamento e emoção que eu sentia era refletido nos formulários radiantes, e parecia que nossas essências estavam se entrelaçando numa tapeçaria de conexões. Imagine estar cercado por seres de luz, cada um irradiando amor. O que você sentiria? Este pensamento dançava na minha mente, despertando a curiosidade sobre as revelações que me aguardavam. Conforme começava a absorver o calor que nos envelopava, percebi que meu espírito estava despertando de maneiras que nunca havia encontrado antes. Havia um zumbido reconfortante no ar, um lembrete gentil de que eu não estava sozinho e de que a minha jornada tinha uma importância profunda. Estes seres divinos estenderam a sua luz em minha direção, e naquele momento, entendi que eles estavam aqui não só para guiar, mas para iluminar. A presença deles parecia um convite pessoal para mergulhar mais profundamente na universalidade da existência. Um convite que eu não podia recusar. Ondas de compreensão me envolveram, preenchendo-me de compaixão e clareza. Cada mensagem que transmitiam estava envolta em amor, um leve toque para despertar a minha consciência para verdades mais profundas. Que mensagens esses seres divinos teriam para mim? Essa pergunta pairava no ar, incitante e indefinida. Eu estava ansioso para conhecer o significado de sua visita e que sabedoria eles traziam. O calor da presença deles trazia não apenas conforto, mas insights profundos. Cada revelação fluía através de mim como um fluxo de luz dourada, iluminando o caminho à frente e dissipando as sombras da incerteza. À medida que a orientação deles se desenrolava, eu começava a sentir uma conexão intensa com tudo, o cosmos, a natureza e a própria humanidade. Sem barreiras e temores, eu era lembrado de que todos nós compartilhamos um vínculo sagrado, cada vida se entrelaçando com a seguinte de maneiras infinitas. Esta consciência despertou algo profundo dentro de mim, um chamado para explorar o significado de nossa existência compartilhada e o papel que eu deveria desempenhar neste grande tapeçaria. A jornada estava apenas começando, e eu fui testemunha de momentos que iriam reconfigurar para sempre a minha compreensão da vida, da morte e da própria essência do que significa ser humano. Os seres divinos iluminaram conexões que eu nunca havia imaginado, e com essa iluminação veio a promessa de uma compreensão tanto profunda quanto transformadora. Enquanto eu flutuava entre a vida e o além, uma onda esmagadora de conhecimento divino me envolveu. Parecia que o universo estava sussurrando verdades diretamente na minha alma, desvendando percepções que sempre estiveram logo além da minha compreensão. Subitamente tudo mudou. Eu percebi uma vibrante tapeçaria de interconexão que ligava cada ser, humano, animal, planta e até mesmo o inanimado. Era como se um véu tivesse sido levantado,
e eu poderia ver os delicados fios da existência que nos ligam a todos. Naquele momento, o poder avassalador do amor e da compaixão surgiu em mim. Ficou evidente que essas emoções não eram apenas ideais ou aspirações elevadas. Eles eram o próprio tecido de nossa existência, os elementos centrais que nos impulsionam para o nosso potencial máximo. Compreendi que cada ato de bondade, cada gesto de empatia, vibrava através deste tecido, fortalecendo nossas conexões, iluminando simultaneamente nosso propósito compartilhado. Senti um calor indescritível, uma sensação de pertença que transcendeu o isolamento que muitos de nós experimentamos em nossas vidas diárias. Os seres divinos ao meu redor pareciam afirmar essa realização, suas formas luminosas irradiando sabedoria e encorajamento. Eles se comunicavam não através de palavras, mas através de sentimentos e visões, transmitindo que todos nós fazemos parte de um todo maior. Esse entendimento mudou fundamentalmente minha percepção da humanidade. Eu percebi que não somos entidades separadas vagando pela vida. Somos fios tecidos em um grande desenho, cada um de nós cumprindo um papel único na história contínua da existência. Com essa consciência, comecei a compreender a importância de nutrir nossa capacidade de amor e compaixão. Esses atributos são vitais para nosso crescimento espiritual e servem como as forças orientadoras que podem nos levar à verdadeira realização. Vi como, no meio do caos e conflito, pequenos atos de amor têm o poder de se espalhar, criando ondas de cura que podem transformar não apenas vidas individuais, mas a sociedade como um todo. No entanto, essa consciência trouxe consigo uma grande responsabilidade, um chamado à ação. Como abraçaríamos esse entendimento? Como poderíamos cultivar um ambiente que fomenta essas virtudes em nós mesmos e nos outros? Percebi que minha experiência não era apenas para mim. Era um presente meant to be shared, instigando toda a humanidade a despertar para a magnitude do seu propósito coletivo. Mas o que esse profundo entendimento significa para a humanidade como um todo? Senti um sinal de urgência florescer dentro de mim. Uma realização de que essas percepções estavam levando a algo maior, algo crucial para a nossa sobrevivência e evolução. Espere até ouvir sobre a interconexão que vivenciei. O que realmente significa para nossas vidas e nosso futuro. Essa mensagem profunda exigia ser ouvida, não apenas para iluminar, mas para incitar um movimento transformacional de unidade e amor em nosso mundo. Invólucro de luz brilhante, um conhecimento profundo me inundou. Estava na presença de seres que irradiavam puro amor e sabedoria. A energia deles pulsava em mim, conectando-me a este vasto universo de uma maneira que eu nunca conheci. Eles transmitiam mensagens que eram verdadeiras não apenas para mim, mas para toda a humanidade. Passos em direção à nossa salvação. E se eu te dissesse que nossas ações hoje podem moldar o mundo de amanhã? As palavras ecoaram em minha mente, instando-me a absorver seu significado. Cada um de nós tem o poder de influenciar o futuro com nossas escolhas. E o peso dessa realização era palpável. Os seres delinearam um caminho baseado em amor universal e união. Eles mostravam visões de pessoas se unindo, deixando de lado as diferenças e nutrindo um sentimento de comunidade. Em seus olhos eu poderia ver o potencial brilhando como estrelas, esperando para serem acesas. Eles me imploraram para compartilhar que os passos para a salvação estão em nossa capacidade de cultivar amor e unidade entre nós. Conceitos simples, mas poderosos, capazes de restaurar o equilíbrio em nossa existência. No entanto, junto com essa mensagem edificante, veio um aviso severo sobre as tendências destrutivas evidentes na humanidade. Eles deixaram claro como esses comportamentos prejudiciais atrapalham nosso crescimento espiritual e causam estragos em nosso planeta. Senti uma profunda tristeza me invadir à medida que imagens vivas de conflito e divisão preenchiam minha mente. Eu podia ver como a ganância, o ódio e a negligência nos conduziam a um caminho de desespero.
A voz deles brilhava com urgência enquanto incitavam aqueles dispostos a mudar para comportamentos sustentáveis. Era mais do que um apelo ambiental. Era um chamado para curarmos a nós mesmos e nossas sociedades. A sustentabilidade vai além do físico. Trata-se de nutrir nossos espíritos e promover compaixão e empatia em cada interação. Entendi então que isso não era apenas uma missão, mas uma profunda responsabilidade. Cada um de nós tem o poder de elevar a consciência coletiva, de fazer escolhas que contribuam para o bem comum. Suas mensagens incentivavam a autorreflexão. Estamos promovendo divisão ou unidade? Estamos agindo por amor ou por medo? No entanto, havia um aviso pesado pairando no ar, um lembrete sombrio do que poderia acontecer se escolhêssemos ignorar essas verdades. Mas havia um aviso pesado sobre nossas tendências destrutivas que eu precisava compartilhar. Senti-me compelido a atender o chamado deles. Este entendimento não era para ser guardado. Era um farol destinado a brilhar intensamente em um mundo que o precisava desesperadamente. Esta jornada me impactou irrevogavelmente, acendendo uma paixão de viver por estes insights. Sabia que minha responsabilidade ia além da minha vida. Tratava-se de catalisar um movimento em direção à cura. A pergunta que continuava reverberando era como tecer essas lições no tecido cotidiano, moldando um futuro que reflete nosso maior potencial. Enquanto sentia a luz começar a se afastar, fui atingido pela clareza do meu propósito, que agora me chamava de volta à vida com um senso de urgência e determinação inabalável. Enquanto eu pairava nessa extensão etérea, uma notável clareza envolveu minha mente como nunca antes. Era como se cada pergunta que eu já havia ponderado sobre existência, propósito e amor fosse respondida nesse momento divino. No entanto, por acolhedor que este reino parecesse, um novo propósito se acendeu em mim. Um de que eu sabia que tinha que ser compartilhado. Senti um suave puxão me levando de volta à minha existência terrena, e apesar da luta, estava resoluto. O universo me confiou uma mensagem profunda, e eu não poderia deixar essa oportunidade passar. A sensação de reentrar em meu corpo foi surreal, uma chocante justaposição entre a tranquilidade da vida após a morte e o peso da fisicalidade. Parecia que eu estava passando por um espaço apertado, sendo transformado a cada centímetro que me levava de volta à vida. Eu podia sentir a energia fluindo através de mim, crua, vibrante e pulsante, com o conhecimento que tinha o potencial de curar, elevar e unificar. Como era estranho retornar a um mundo que agora se sentia tanto intimamente familiar, quanto marcantemente diferente. Enquanto minha consciência voltava a se acomodar em minha forma corpórea, ondas de emoção me inundavam, alegria, gratidão e um profundo senso de urgência. Essa clareza surgiu dentro de mim, estimulando uma transformação que iria direcionar todas as minhas ações após a recuperação. Percebi que minha experiência não era apenas para mim, transcendia minha jornada individual. Eu era um recipiente para algo maior, uma ponte entre as dimensões da existência. Os desafios que eu enfrentei, o momento perto da morte, estavam me moldando em um embaixador do amor e da luz. Como essa clareza remodelaria minha vida? Isso é o que eu descobriria em breve e, a cada dia que passava, eu me sentia mais compelido a explorar essa nova trajetória. À medida que abraçava as nuances da minha vida cotidiana, comecei a notar os pequenos momentos que carregavam significado profundo. Até mesmo as interações mais simples vibram com potencial. Um sorriso, uma palavra gentil ou uma mão amiga poderiam gerar ondas de compaixão. Encontrei-me alcançando os outros, compartilhando minha história e a sabedoria que recebi, acendendo faíscas de esperança naqueles que se sentiam perdidos ou não ouvidos. A percepção de que minha jornada poderia inspirar outros me encheu de propósito, compelindo-me a aceitar meu papel como um guia, uma luz para as almas que buscam seu caminho na escuridão. O conhecimento que adquiri não era apenas para mim. Era um convite para todos se elevarmos juntos,
criando uma tapeçaria de cura tecida através de nossas experiências compartilhadas. Agora de volta ao mundo físico, estava mais vivo do que nunca, pronto para percorrer este caminho de transformação de mãos dadas com a humanidade, iluminando o caminho para um futuro melhor. Lembre-se, sua jornada é tão significativa quanto a minha. Cada pequeno ato de bondade cria ondulações, se estendendo além do que você pode jamais saber, tocando vidas de maneiras que muitas vezes são invisíveis. Quando cruzei para o outro lado, testemunhei a profunda interconexão de nossas experiências, os fios invisíveis que nos unem. A verdade é que mesmo os menores gestos de compaixão podem despertar uma mudança que ressoa por todo o universo e inspira esperança nos outros. Tire um momento para considerar as pequenas coisas que você faz diariamente. Talvez uma palavra gentil para um estranho, uma mão amiga para um amigo, ou simplesmente ouvir alguém em necessidade. Esses atos importam. Eles importam mais do que percebemos. Quando cultivamos amor e empatia em nosso coração, contribuímos para o ciclo de cura que todos nós desesperadamente precisamos. Cada vez que escolhemos a bondade, ajudamos a tecer uma realidade mais brilhante para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor, criando uma tapeçaria de humanidade compartilhada. Ao retornar a este reino físico, cheio de propósito e um espírito renovado, convido você a se juntar a mim nesta jornada coletiva. Não estamos sozinhos, somos parte de uma comunidade crescente, cheia de buscadores dedicados a cultivar o amor e a empatia. Incentivo você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. O que te impulsiona a abraçar seu próprio caminho espiritual? Suas histórias também são importantes e podem inspirar outros de maneiras que você pode não antecipar. Se essa mensagem ressoa com você, gostaria de convidá-lo a apertar o botão de like e se inscrever em nosso canal. Ao se juntar à nossa comunidade, você nos ajuda a espalhar essas mensagens ainda mais, alcançando mais corações com verdades que trazem luz ao mundo. Seu apoio significa tudo para nós. Alimenta nossa missão de continuar explorando esses insights transformadores juntos. Obrigado por embarcar nesta jornada de iluminação comigo. Juntos, vamos continuar buscando a verdade e espalhando amor, de mãos dadas. Cuide-se e vejo você em nossa próxima exploração, enquanto mergulhamos mais fundo nos territórios inexplorados do espírito e nas lições que eles têm para nós.